Até parece um lugar comum, né? Que todas as vezes quando se ministra salmo, a gente, entre aspas, chama a atenção de vocês para que nós devemos imitar o posicionamento do salmista, porque assim teremos condições de participar dessas promessas. Na abertura foi trazido aqui um salmo aonde o salmista declara, né, que Deus tem um banquete incomensurável para cada um de nós. Deus tem uma fartura plena para cada um de nós. E qual é a nossa parte nesse contexto? É fazer a vontade dele. E fazendo a vontade dele já é uma maneira de reverenciarmos a ele próprio. Amém, irmãos? Continuando também no livro de Salmos, abra a Bíblia de vocês, Salmo 30. Nós vamos interagir com esse salmo todo, não é? Porque é curtinho, são apenas 12 versos, e através do expositivo que a gente preparou, já estamos a partir desse instante dando total legalidade para que o Espírito haja na nossa mente, no nosso coração. Não que ele não tenha essa liberdade, né? Mas nós estamos aqui ratificando essa liberdade a Ele, para que fale com profundidade, no mais profundo do nosso ser, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste e não permitistes que meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse à cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome, porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo, de alegria, né, vem de manhã. Eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondestes o rosto e fiquei preocupado. Senhor, a ti clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no derramar do meu sangue? Se eu descer à cova, acaso o pó te louvará? Ou proclamará a tua verdade? Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Sê o meu auxílio. Converteste meu pranto em dança. Tirastes meu pano de saco e me vestistes de alegria, para que eu te cante louvores e não me cale, Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Amém. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que essa poesia de Davi entre agora no mais profundo do nosso ser, para que possamos não necessariamente ouvir a palavra, mas sim viver essa palavra na nossa vida, porque é o que Deus espera. O Espírito Santo já está falando dentro de cada um de nós, porque nós aqui estamos envolvidos com o Senhor da palavra e com a palavra do Senhor. Fale, Deus, no mais profundo do nosso ser.
Fale naquilo que verdadeiramente nós precisamos mudar para que cada vez mais sejamos somente agrado a Ti, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém, amém. O tema: gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Irmãos, é claro que vocês sabem disso, não é? Mas é importante sempre lembrar que a gratidão é uma das virtudes mais poderosas que podemos expressar em nossa caminhada cristã. Primeiramente, grato a esse Deus, a Cristo Jesus, que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Veio para nos apresentar exatamente tudo aquilo que agrada a Deus. E dessa maneira, nós já não caminhamos aqui nesse mundo na ignorância, muito pelo contrário. Nós sabemos exatamente o que nós temos que fazer, e por isso só nós já devemos render, né, essa gratidão a Deus, o único digno de tudo, o único digno de toda honra e toda glória. A gratidão a Deus nos permite ver a sua bondade em cada aspecto da nossa vida. Eu sempre falo, né, para que a gente possa refletir o que esse Deus já fez por nós. Fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Isso já é um motivo de louvá-lo, de agradecer, de manter exatamente essa gratidão no mais profundo do nosso ser, né? Essa reverência prestada a Ele, porque Ele já fez, e quantas coisas Ele já fez, amém? Ao refletirmos sobre tudo que Deus fez, conforme sempre digo, né, já fez no meio das nossas dificuldades, nos levará a um profundo reconhecimento e agradecimento. Quantas coisas que de repente você se preocupou nessa vida, até com uma carga excessiva, e chegou no dia D, já estava tudo resolvido. Ele fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. E é importante que quando nós estamos lendo um salmo, observando exatamente esse cântico, essa poesia, não é? Que é uma declaração de reconhecimento sobre esse Deus soberano, é olharmos exatamente para esse salmista e conhecendo toda a vida desse salmista, que em específico é o rei Davi quem escreve esse salmo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, não é? Como foi a vida dessa pessoa? Quem é essa pessoa? A própria Bíblia nos declara que ele é o homem segundo o coração de Deus. Por si só, nós temos que imitar esse posicionamento, amém? Porque eu creio que dentro de cada um de nós está ali, né, uma expressão, às vezes até tímida, de agradar a Deus, mas nós queremos. Se não estamos conseguindo fazer isso na totalidade, Deus é capaz de nos dar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou até pensamos, não é? Principalmente no que se refere ao seu agrado, amém? E os salmos todos, eles vêm exatamente para observarmos com gratidão o que Deus já fez ontem para todas essas personagens que escrevem os salmos, como está fazendo na nossa vida. E isso é notório, basta exatamente olharmos para, né, a nossa vida como um todo, né, passado, presente, já sabendo do nosso futuro, que nós sabemos para onde estamos indo, amém?
Oh, glorioso! Essa escrita, não é, sobre esse agradecimento do salmista, ela se revela exatamente nesses versos de Hebreus, no capítulo 13, não é? No capítulo 13, versos 5 e 6. Aqui, o autor de Hebreus, ele que meio que esclarece esse salmo de Davi para cada um de nós. Olha o que ele escreve. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem ajuda, nada temerei. Que poderás me fazer de mal, o homem? Algumas personagens bíblicas que demonstram gratidão a Deus e reconhecem o seu poder e a sua majestade descrita nas Sagradas Escrituras, né? Não poderia ser diferente de começar aqui com Davi, que escreve exatamente esse Salmo 30. Davi, ele foi um exemplo constante de gratidão. Ele louvava a Deus em momentos de vitória, como também nos momentos de dificuldade. Ana, após Deus atender a sua oração, dando-lhe um filho, ela cantou um cântico de exaltação sobre a grandeza de Deus e da maneira que Ele olha para os simples. Para quem conhece a história dessa mulher, ela foi humilhada quase que a vida toda, porque ela não tinha filhos, e não ter filhos naquele momento era como se não fosse abençoada por Deus. Moisés e Miriam, após abrir o Mar Vermelho para libertar Israel do Egito, Moisés e Miriam cantaram exaltando o poder de Deus e a majestade de Deus sobre todo o povo de Israel naquele momento. Maria, mãe de Jesus, demonstrou profunda gratidão e reconhecimento ao engrandecer a Deus por ter escolhido ela para ser a mãe do Salvador. Todas essas gratidões a gente encontra uma vez que nós estamos se familiarizando com essas personagens bíblicas. Neemias, conforme foi trazido aqui na última mispa, não é? Neemias demonstra exatamente em todo o seu livro histórico a gratidão que ele tem de Deus ter permitido que ele reconstruísse todos os muros de Jerusalém. Um simples copeiro que teve a revelação de Deus, que nessa revelação ele viu que o seu povo estava lá chorando porque estava vulnerável diante de qualquer ataque do inimigo. Neemias liderou o povo em uma oração e gratidão e confissão, exaltando o poder de Deus. Diz a palavra que Neemias, ele tinha do lado uma pá, em uma das mãos uma pá, e no outro lado a Bíblia. Amém. A palavra de Deus. Ele, com a pá, ele reconstruiu o muro, e com a palavra de Deus ele se edificou e edificou toda a nação de Israel. Para quem não sabe, na história de Neemias, de um simples copeiro, foi elevado à condição de governador de Jerusalém. Daniel orava e dava graças a Deus regularmente, mesmo em situações perigosas, expressando e exaltando a sabedoria e o poder de Deus. Vamos vendo quantos exemplos bíblicos que a gente tem de pessoas que verdadeiramente, tiveram o favor de Deus, obtiveram o favor de Deus e a Ele foram gratos eternamente. Paulo e Silas, mesmo presos e feridos
Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão. Eles reconheceram o poder de Deus e a sua soberania em todas as situações. Jó, apesar de todas as perdas que ele colecionou, ele já reconheceu que tudo o que tinha vinha de Deus, e ele declarou: o Senhor Deus, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, expressando dessa maneira a gratidão a esse a Deus. Eu quis trazer exatamente essas personagens todas na ilustração dessa ministração, para que cada vez mais vocês se interessem para as Sagradas Escrituras. Vamos encontrar nas Sagradas Escrituras muito exemplos de pessoas que de certa maneira, naquele instante, estava passando pelas mesmas necessidades de nós. Davi é que ele está sendo grato, não é? Nós não sabemos dizer se foi pelo uma morte eminente, uma morte próxima que estava diante dele, ou também se foi, não é, um cântico para a consagração e a dedicação do tabernáculo, do templo em si. Amém? E quando nós observamos exatamente o contexto histórico que norteia toda esse salmo, o salmo de número 30, que é um cântico de Davi, mais uma vez dizendo, possivelmente, mais uma vez dizendo, ele foi feito para dedicação do templo ou em resposta a um livramento pessoal, como também pela cura de uma enfermidade ou a vitória sobre seus inimigos. Nós podemos aqui sentir exatamente numa leitura, não é? Através da condução do Espírito Santo de Deus, que é como se fosse um gemido essa oração, esse cântico em resposta ao livramento do Senhor. E eu peço agora, em oração, que o Espírito Santo traduza exatamente todo esse nosso estudo, não é? Mas na voz dele, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. O que Davi está refletindo sobre a bondade de Deus em transformar momentos de angústia em alegria, e deixando claro para mim e para você, não é, que como Deus é digno de todo louvor e toda adoração. Deus é digno de nossa gratidão, porque Ele é o nosso restaurador, ajudador, redentor. A sua misericórdia nos alcança em momentos de fraqueza, irmãos. A sua misericórdia é eterna, assim como o seu amor é infinito para a vida de cada um de nós. Oh Deus, é nos momentos de fraqueza que Ele transforma o nosso sofrimento em alegria. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Quantas vezes eu tenho dito aqui que a tribulação é resultado daquilo que a gente plantou lá atrás. E muitas vezes o que plantamos lá atrás foi num tempo de ignorância, porque nós não conhecíamos a verdade de Deus, a palavra de Deus. E hoje, através do conhecimento, através do discernimento, não é, esses dons operantes exatamente na vida de cada um de nós, uma vez que nós estamos se familiarizando com as Sagradas Escrituras, nós temos a plena convicção que tudo que passamos, tudo que plantamos sem Ele, vamos colher com Ele. Conforme o próprio Senhor diz, né? Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Esse Deus nos jamais deixará que passemos nessa vida, né, provas, tribulações, da qual nós não podemos aguentar. Ele vai dar exatamente, não é, o refrigério necessário
para cada situação de dificuldade na nossa vida, claro, uma vez que nós estamos fazendo a vontade dele e não a nossa. A verdadeira gratidão, ela nasce de todos os reconhecimentos das ações de Deus em nossa vida. Quando reconhecemos a sua intervenção, nossa resposta natural é a de louvar e glorificar o seu santo nome. Primeiro reconhecimento sobre a salvação de Deus, verso 1 a 3. Diz a palavra: ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantastes e não permitiste que os meus inimigos rissem de mim. É claro que essa poesia, esse cântico, ele está vindo exatamente sobre o reconhecimento do rei Davi diante dos livramentos de Deus. Esse Deus de toda providência, esse Deus que fez um provimento na vida dele daquilo que ele necessitava, porque ele merecia esse favor do Senhor. Deus, ele não apenas nos livra de situações físicas difíceis, mas nos salva espiritualmente e nos resgata para a vida eterna. Já disse aqui por inúmeras vezes que o maior milagre existente na vida do crente é a conversão verdadeira, porque mediante a conversão verdadeira estaremos salvos e não mortos eternamente. Esse é o maior milagre na vida do crente, e Deus sempre vai atuar dando prova exatamente desse milagre, porque sempre Ele faz a parte dele. Resta, é claro, nós fazermos a nossa. Conforme eu sempre digo também, que quando nós morremos com a nossa vontade, nós estamos ressuscitando com a vontade de Jesus. Amém? Olha a longanimidade desse Deus para conosco. Quantas coisas de errado que a gente fez nessa vida, que nós sabemos que Ele já atuou, né? Ele já nos deu o bálsamo necessário para que nós possamos viver uma nova realidade. Prover exatamente, né, através do Evangelho de Cristo, né, em cada área da nossa vida. Andar exatamente sobre esses ensinamentos. Se ontem éramos ignorantes, hoje nós conhecemos a verdade, e essa verdade que nos liberta. Oh Deus amado, precisamos reconhecer que a nossa salvação é o fruto da graça de Deus, que conforme a própria definição de graça, não é, ela se intitula como um favor imerecido. Embora nós não merecemos, mas Ele nos dá essa graça, e de graça, em outras palavras, gratuitamente. Basta exatamente, não é, observarmos Ele, não é, com os nossos olhos de fé e obediência. Assim como Davi, nós somos chamados a louvar o Senhor por nos resgatar e preservar as nossas vidas. Davi, ele louva a Deus porque ele não apenas respondeu às suas orações, mas também por ter frustrado todos os planos de seus inimigos. Nós sabemos, irmãos, que nesse mundo teremos aflição. Nós sabemos que nesse mundo teremos muitas inimizades. Pelo simples fato de você proclamar o Evangelho de Cristo, você já está colecionando inimigos nessa vida. Mas esse Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente, né, como está o nosso coração. Ele sabe, não é, aquilo que nós estamos buscando verdadeiramente nele. A gratidão de Davi revela como o crente deve responder aos livramentos divinos, exaltando a Deus acima das circunstâncias. Amém?
Verso 2: ó Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Veja que esse canto já é resposta, de um reconhecimento profundo que Davi tem em Deus. Davi era uma pessoa como eu e como você, ainda que ele tinha um título, mas as reações, as emoções, as motivações, as inclinações dele eram igual a mim, igual a tua. A Bíblia nos mostra exatamente que Davi foi uma pessoa errante nessa vida, mas em tempo ele se arrependeu de uma série de coisas que fez exatamente com que ele se afastasse de Deus, porque ele mesmo declara isso no Salmo 51, ele tinha vergonha de Deus, os ossos dele doíam, parece que estavam quebrados ali, um homem que dançava, um homem que era alegre exatamente quando estava fazendo a vontade de Deus. No momento que ele peca, no momento que ele transgride exatamente contra a vontade de Deus, ele narra que os ossos dele pareciam que estavam quebrados dentro dele, ele se esconde de Deus. E assim nós, quando estamos em iniquidade, mas assim como Deus elevou esse homem ao homem segundo o coração dele, Deus enxergou em Davi o arrependimento, Deus enxergou em Davi o verdadeiro amor, ainda que ele era um guerreiro, que ele matou muitas pessoas, Deus o condiciona ao homem segundo o coração dele. O que Deus pode fazer pela tua vida? Uma vez que se você se apresentar diante dele verdadeiramente arrependido. Aqui o clamor ele é apresentado como uma oração sincera, e a cura como uma resposta graciosa de Deus. Deus é o médico supremo, capaz de restaurar não apenas os nossos corpos, mas principalmente a nossa alma e as nossas emoções. Seja qual for a inclinação que tem te tomado ainda, e que de certo modo você se envergonha dos seus atos, Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus que compreende exatamente o nosso aprendizado. Chegue até a Ele com um coração sincero, com um coração contrito, apresentando exatamente todas as suas faltas, compreendendo que Ele é um Deus de misericórdia, compreendendo que Ele é um Deus de amor. Aqui Davi é um exemplo a ser seguido, mais uma vez falando, irmãos, e aqui ele mostra exatamente a sua dependência total em Deus. E ele deixa claro que seja em tempos de enfermidades físicas ou de opressão espiritual, nós dependemos de Deus sobre qualquer circunstância, tanto no aspecto físico, financeiro, emocional, mas principalmente espiritual. Conforme foi para Davi, ao mantermos a nossa fé e esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus é fiel para nos restaurar. Seja qual for o nosso problema, devemos seguir sempre o exemplo de Davi, chamando a Deus com fé, certo de que a sua capacidade pode nos curar de qualquer circunstância, também como em qualquer área da nossa vida. Verso 3: Senhor, tu me tiraste da sepultura, perseverastes a minha vida para que eu não descesse à cova. Verso 3. Claro que escrevendo essa palavra e mergulhando exatamente nesses versos, observando o livramento que esse Deus já trouxe exatamente para a minha vida. Eu não posso deixar de dar sempre esse testemunho, porque o Senhor me tirou da cova,
Há 3 anos atrás eu fui cometido pelo infarto agudo, que depois de ter feito todos os procedimentos, cateterismo, enfim, uma série de coisas, o diagnóstico que eu obtive, que eu não fiquei com nenhuma lesão. Muitas pessoas, como tem o exemplo na minha roda de amigos, que já tiveram um infarto numa menor gravidade e tem 3 ou 4 molinhas, eu nem me recordo o nome disso, mas parece que é Spence, uma coisa assim, tá? Implantada no coração. No leito que eu estava na UTI, eu orei para Deus a oração de Neemias, Neemias pediu mais 15 anos, eu pedi 30, e eu saio dessa situação ileso, propriamente dito, sem nada de lesão apresentada nesse infarto agudo. E é claro, Senhor, Tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse a cova. A frase tiraste da sepultura sugere aqui que Davi, ele se sentiu à beira da morte. E se observarmos todas as histórias que nortearam exatamente a vida do rei Davi, quando ele, fugindo exatamente dos seus inimigos, ele entra até dentro de uma caverna chamada Caverna de Adulão. Se ele respirasse, tinha um exército de mais de 10.000 inimigos dele, o exército inimigo circundando essa caverna. Se ele respirasse um pouquinho mais alto, o inimigo descobriria que ele estaria ali escondido. Mas as palavras dele, ele diz: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Salmo 37, verso 5. Essas palavras que são ditas aqui dentro da Bíblia é para que nós possamos ler, compreender e aplicar na nossa vida. Não é uma leitura cultural a Bíblia, mas sim uma cultura propriamente dito aplicável na nossa vida. Nós não estamos exatamente, sempre buscando entusiasmar vocês para que vocês façam uma leitura de sapiência, mas sim uma leitura de conhecimento e discernimento. Sapiência, só saber. Conhecimento é interpretar aquilo que a ti foi revelado. Amém. Oh Deus, a preservação da vida de Davi é atribuída a inteiramente, a bondade de Deus, e ele reconhece exatamente nesses versos, não necessariamente só a bondade de Deus, mas a sabedoria divina, Davi, aqui ele está louvando a Deus por livrá-lo de uma situação em que a morte parecia inevitável. Assim como Davi, nós devemos reconhecer e agradecer a Deus por suas intervenções milagrosas em nossas vidas, para que, quando enfrentarmos situações de desespero, nós devemos lembrar de que Deus tem poder para reverter até mesmo os cenários mais sombrios da nossa vida. Veja a tua vida, veja quantas coisas que você num determinado momento achou que era impossível. Como que eu vou sair disso? Leia a Bíblia. Segundo o reconhecimento sobre a misericórdia de Deus, verso 4 e 5. Davi, ele canta, e ao mesmo tempo ele incentiva, ele exorta a mim e a você: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos. Olha a condição: e louvai
seu santo nome. Pai, eu quero entrar agora, Senhor, diante da tua presença em santidade. Eu me arrependo, Senhor, de tudo de errado que eu fiz diante dos seus olhos. Eu quero agora, Senhor, tomar um banho da sua água viva, Senhor. Eu quero ser lavado em todas as minhas entranhas, Pai. Jesus, pelo teu sangue. Quero me sentir santo como santo o Senhor é. E aí você canta louvor, canta todos os agradecimentos, porque esse Deus conhece profundamente o teu coração, sabe exatamente aonde que existe sinceridade na sua oração. Amém? Davi, depois de refletir sobre os atos de livramento e a cura de Deus, ele convida todo o povo santo a glorificar o nome de Deus. Louvar o santo nome de Deus é mais do que simples palavras, irmãos. É um ato de reverência por sua perfeição e a sua majestade. Louvar o santo nome de Deus significa exaltar tanto, quem Deus é, quanto o que Ele já faz. Fez ontem, está fazendo hoje e fará eternamente na nossa vida. Ele é um Deus fazedor. É um Deus galardoador. Amém? O Pai eterno. O termo santo aqui refere-se a todos aqueles que foram separados para Deus, enfatizando a responsabilidade deles de honrar o seu santo nome. Sede santo, porque eu sou santo. Verso 5. Porque sua ira dura só um momento. Vejam isso. Quando eu estou em iniquidade, quando eu estou em transgressão, de certo modo eu ativo a ira de Deus. A partir do momento que eu me arrependo verdadeiramente, como se ele encolhesse a mão dele, que já estava pesando sobre nós em pecado. Ele recolhe, a sua destra. Amém? Porque sua ira dura só um momento. Davi reconhece. No seu favor está a vida. Ele é misericordioso. Esse é o favor dele. Ele é misericordioso, ele é amoroso. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem pela manhã. O cântico de alegria vem pela manhã. Basta você olhar para a tua vida, ver quantas vezes você chorou no teu travesseiro e de manhã você estava alegre, porque de certo modo você desabafou, você compreendeu, Eu sempre falava, antes mesmo de conhecer a Cristo Jesus, eu dizia assim, o legal entre um dia e outro é que a gente tem uma noite para descansar, uma noite para refletir, De repente você fez uma besteira hoje, você vai para o seu descanso, você vai para a sua reflexão. No outro dia, você está arrependido, você está de certo modo, pedindo para que Deus apague essa página da tua vida. Ele sabe o que você fez, Ele sabe da sua limitação, Ele sabe exatamente, que às vezes a vitrina desse mundo te condiciona a lugares que você não deveria ir mais, a pensamentos que você não deveria ter mais, e há atitudes que já deveria estar arriscada da tua vida a partir do conhecimento de Cristo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se Deus verdadeiramente está vendo em você um coração contrito, um coração arrependido, pode ter certeza que essa página foi riscada da tua vida. Isso não estará escrito no livro da vida, porque esse Deus
Ele, né, é misericordioso. A ira de Deus é disciplinar e momentaneamente falando, não é? Enquanto o seu favor é duradouro e garante uma vida para cada um de nós em abundância. Davi, aqui ele faz um apontamento para a esperança que sempre deve acompanhar os momentos de provação. Aqui Davi destaca o contraste entre a noite de choro e a manhã de dia, porque você teve, né, um tempo para se arrepender, você teve um tempo para refletir exatamente o que de errado você fez. Não diferente da personagem do rei Davi, que nós sabemos o que ele fez, não é? Mas em tempo ele se arrependeu e mais uma vez foi elevado à condição do homem segundo o coração de Deus. Oh Deus eterno, devemos suportar as provações com paciência, sabendo que a alegria e a graça de Deus certamente virão. Deus, há um ditado antigo, né, que a gente já ouviu dos nossos avós, dos nossos pais, né? Deus, né, retarda, mas nunca falta, né? Deus, Ele pode, na tua compreensão, retardar, se atrasar pelo teu imediatismo, mas jamais Ele vai faltar exatamente no atendimento da tua vida diante do teu merecimento. Amém? Terceiro reconhecimento, sobre a fidelidade de Deus, versos 6 e 7. Eu, porém, dizia: na minha prosperidade jamais serei abalado. Verso 6. Davi aprendeu que a sua prosperidade e segurança não estavam em suas próprias forças, mas sim na fidelidade de Deus. Muitas pessoas, não é, basta ter um saldinho diferente na conta que já recusa a voz de Deus. Um grande fenômeno que acontece hoje por parte das pessoas que um dia vieram nesse país nos evangelizar, em especial a Europa, é a apostasia. As grandes igrejas que tinham na Europa estão sendo adquiridas agora, não é, por essas pessoas que servem o mundo, por essas pessoas dono de boate, como se dissesse: aqui foi uma igreja, hoje é uma casa de pecado. O governador desse século é o diabo. Ele vai fazer exatamente com que as pessoas, não é, nas suas inclinações, se afastem de Deus, se apostata de Deus. A Europa hoje, não é, ela tem a mesma necessidade de evangelismo, conforme Coreia do Norte em especial, conforme, não é, os países da qual outras religiões predominam. Eu tive nessa quarta-feira num congresso com pastores da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, e eles estão nessa missão no Brasil, pedindo exatamente missionários, principalmente os pastores da América, ou melhor, da Coreia, eu ia falar América do Sul, da Coreia do Sul, que veio trazer exatamente o esclarecimento que tudo aquilo que a gente vê na televisão não é nada daquilo. Dá-se a impressão que se nós entrarmos hoje na Coreia do Sul, pelo conhecimento que nós tínhamos anterior a essa reunião, a esse seminário, não é?
seríamos mortos. Dá-se a impressão que se formos para Cuba seremos mortos, porque não é? E não é nada disso. É óbvio que para você entrar num país onde que tem um sistema comunista, um sistema fechado, você vai receber uma regra de como você tem que se comportar nesse país. É uma cartilhazinha que você tem que seguir de A a Z. Mas eu e você podemos ser missionários na Coreia. Todos os missionários, eles sabem, principalmente os transculturais, esses que vão para outros países, eles sabem que eles não estão com a porta aberta para pregar verdadeiramente o Evangelho. Eles estão de portas fechadas. Mas nessa missão porta aberta, da qual veio representar exatamente esses pastores, esses catedráticos da Coreia do Sul, onde que a gente passou aprendendo deles nessa última quarta-feira, ele mostra exatamente que tem famílias migrando para lá de igrejas, e ele vê exatamente o Brasil como um grande polo de evangelismo. O brasileiro é um povo querido no mundo todo. Sabiam disso? Talvez pela vitrine do futebol, não sabemos, mas são coisas que, enfim. E o que a gente vê no noticiário? Bomba nuclear, que o cara mata, entendeu? Se você lá seguir a cartilha que você recebe quando você põe os pés naquele país, é claro que o fato de você ser um missionário, você vai ser respeitado. Você pode andar na Coreia, segundo eles, do norte, com a Bíblia embaixo do braço. Só que você não pode pregar em praça pública. Você não pode mostrar que você está evangelizando aquele povo. Você está ali fazendo a devoção para o seu Deus, na concepção deles. Entende? E o que a gente vê? Dá a impressão que se entrar num negócio desse aí, num país desse, vai dar um morto no dia seguinte. Vejam, irmãos, o que a televisão passa, Eu sempre, quando eu olho a televisão assim, eu vejo aquelas catástrofes, Quando eu fui para Porto Alegre, vocês viram que é Porto Alegre nesses dias que passou. E isso Porto Alegre é sempre, quer dizer, com menores escalas, não diferente dessa que foi muito grande. Mas eu saí do interior de São Paulo e fui morar em Porto Alegre. E lá qualquer chuvinha que dava, a televisão mostrava aquelas ruas todas alagadas, minha mãe imaginava que eu já estava debaixo d'água. Ligava, como é que vocês estão aí? Não, porque eu estou vendo a televisão, era no centro da cidade. Eu estava numa ilha, entre aspas, eu estava bem distante, perto do Guaíba, mas distante do centro da cidade. E é isso que a televisão mostra, esse sensacionalismo que às vezes a gente vê numa dimensão hoje de 40, 50, 60, 70 polegadas, mas a gente não está vendo todos os acontecimentos. Claro que dessa vez a inundação foi grande, mas nas próprias músicas que tem o apelo da terra, eles mostram que lá é um país de enchente. Eles cantam exatamente as próprias enchentes que tem no estado do Rio Grande do Sul. Amém? Só mostrando exatamente essa dimensão do que eles vieram nos trazer, e daquilo que a gente imaginava ser. Oh Deus! Devemos reconhecer que tudo o que temos e somos depende de Deus. A prosperidade pode ser perigosa se nos levar a esquecer que Deus é a fonte de tudo o que temos. Olha o exemplo da Europa. Tem os planos de saúde mais requintados. Vive no euro, um país financeiramente ricos, a Europa como um todo. Se afastando de Deus. Para minha saúde eu tenho um plano de saúde aqui que cobre da minha unha o meu último fio de cabelo. Não precisa de Deus. Financeiramente, meus armários estão cheios.
não precisa de Deus na concepção deles. E o mundo todo hoje clama para que, os outros povos vão e evangelizar aqueles que nos evangelizou no passado. O protestantismo no Brasil, ele vem exatamente pela mão dos europeus, dos alemães, dos holandeses. Foram eles que implantaram as igrejas todas protestantes, as batistas, as presbiterianas, as Assembleias de Deus. O pentecostalismo veio exatamente pelo americano, que hoje é um povo apostatado, estão se distanciando de Deus. Isso podemos até dizer que já é o reflexo da grande tribulação que passaremos nessa vida. Portanto, irmãos, cada vez mais devemos se apegar à verdade de Deus, conhecer exatamente as Escrituras, que tudo para nós já está revelado. Pedir exatamente que a voz do Espírito Santo fale no teu comportamento, fale para que você aplique isso na tua vida. Amém, irmãos? Oh, glorioso, esse reconhecimento de saber exatamente que tudo é dele e tudo volta para ele, nos conduz a uma humildade e uma gratidão genuína. Em outras palavras, simples. Amém? Somos gratos porque nós sabemos que Ele faz. É dele o querer e realizar de todas as coisas. Precisamos aprender a confiar em Deus, tanto em tempos de prosperidade, quanto também em tempos de dificuldade. Verso 7: Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondestes o rosto e fiquei perturbado. A montanha simboliza força e estabilidade. Davi, ele reconhece que essa firmeza só existe porque Deus, em seu favor, lhe sustentava. É assim exatamente que nós devemos andar nessa vida, sabendo que o sustento de Deus, o prover de Deus na nossa vida é essencial, e nós recebemos, de tudo o que nós temos, vem do prover de Deus. Esse reconhecimento é necessário na nossa vida. Você sozinho, você é insuficiente. Ó Pai eterno, no entanto, quando Deus ocultou o seu rosto, aqui uma metáfora, para retirar seu favor ou proteção, Davi se sentiu a fragilidade de sua situação. Davi já tinha visto o exemplo de Saul, que diz a palavra que Deus retirou o seu espírito de dentro de Saul. E eu falo que uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa sem noção. Vai caminhar nesse mundo a esmo, sem direção. O Pai eterno, a nossa segurança não está em circunstâncias ou recursos, mas na constante presença e graça de Deus. Mesmo a pessoa mais forte, ela pode ser perturbada se sentir que Deus retirou dela o seu favor, pois somos completamente dependentes de Deus. Esse é o maior reconhecimento que nós devemos prestar a Ele. E o quarto reconhecimento, sobre o socorro de Deus, verso 8 a 10. Senhor, a ti clamei e ao Senhor supliquei, verso 8. Aqui nesse verso está evidenciada a profundidade do relacionamento e da amizade de Davi com Deus, refletido por uma oração fervorosa e dependente. Senhor, a ti clamei e ao Senhor supliquei. A Ele, somente a Ele, que é capaz de fazer infinitamente mais.
Davi, ele demonstra um reconhecimento de sua total dependência de Deus. Clamei e supliquei, indicam que é um senso de urgência e humildade, onde Davi, ele se apoia não no seu mérito, mas sim na graça de Deus. É assim que a gente tem que ser, irmãos. Vejam que quando eu falo, copiem o procedimento, as atitudes do salmista. A oração fervorosa e frequente, ela precede a resposta de Deus, pois Deus honra a sinceridade do coração de quem o busca. Davi é um exemplo de como devemos levar nossas angústias a Deus em oração, sem hesitação, porque sabemos que Ele, mais uma vez, conforme declarado em Efésios 3:20, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder, pela ação do Espírito Santo que já reside dentro de nós, nós somos capazes. Verso 9: que proveito haverá no derramar do meu sangue? Se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Ou proclamará a tua verdade? Aqui Davi manifesta o seu desejo de continuar vivendo para glorificar a Deus e proclamar o nome do Senhor. Nessa oração carregada de emoção, Davi, ele reconhece que se morrer, ele não poderá glorificar a Deus entre os homens. Deus só seria honrado e mais honrado pela vida de Davi e não pela sua morte. Claro, morto não fala, morto não conversa, embora tem muita gente conversando com morto aí, entendeu? Tomado pelos espíritos de enganação, pelos demônios propriamente dito. Secou. Obrigado. Ó Pai eterno, Deus de poder, Deus de misericórdia, Davi, aqui ele revela para todos que busquem viver de forma que os nossos dias sejam cheios de honrar e testemunhar a verdade de Deus. Verso 10, aqui nessa oração, Davi ele implora diretamente por compaixão e auxílio. Nessa repetição do nome do Senhor, Senhor, tem compaixão. Senhor, seja meu auxílio. Evidencia aqui que o amor, a misericórdia é o fundamento necessário de toda a nossa esperança e socorro, porque vem de Deus. E o quinto reconhecimento sobre o poder transformador de Deus, verso 11 e 12. Converteste meu pranto em dança, tirastes meu pano de saco e me vestistes de alegria, verso 11. Converteste meu pranto em dança. O pranto significa, tem um simbolismo de tristeza, dor e desespero. No entanto, a dança é uma expressão de alegria e liberdade. Quando nasce o primeiro filho de Davi com Betseba, entre aspas, o filho provido de um adultério, de um pecado, durante todo o tempo Davi chorou, Davi clamou, Davi esteve exatamente ao lado dessa criança. E quando a criança morreu, diz a palavra que ele saiu dali dançando. Em outras palavras, não tinha mais o que fazer. Ele reconheceu exatamente a sua falta nesse nascimento. E a partir daí, ele observou a mão de Deus nessa situação e começou a contemplar a Deus de uma maneira totalmente arrependida e agradecida ao mesmo tempo, que ele saiu dali dançando,
E todas as pessoas achavam que ele era até louco, né? Acabou de morrer o filho, o cara sai dançando. Deus transformador e a tristeza em louvor e alegria, mostrando que Ele tem poder de mudar qualquer situação. Você já esteve num estado assim que de repente, né, você teve uma opressão tamanha, né, que às vezes te dava vontade de vomitar, às vezes te dava vontade de, né, dá-se a impressão que nós estávamos até perdendo o ar. Já aconteceu isso na tua vida? Por uma falta que você cometeu? Ação e reação. Mas esse Deus sabe exatamente da nossa limitação, ao ponto de transformar toda essa nossa tristeza, essa nossa dor, em alegria. O Pai eterno, retirar o pano de saco. O pano de saco era tradicionalmente usado em tempos de luto ou arrependimento. Davi, ele retira o pano de saco dele depois da morte desse filho. Não em luto, mas em arrependimento. Vejam isso, irmãos. Como a Bíblia esclarece exatamente para nós aquilo que nós devemos ser diante do nosso Deus e Pai. Retirá-lo indica o fim de um período de sofrimento e a chegada de um novo tempo de alívio e renovação. Ao louvor que estava na minha mente e eu cheguei cantando até aqui dentro da igreja hoje, renova-me, Senhor. É isso que nós temos que pedir todo dia que a gente levantar. Renova-me, Senhor. Eu quero melhor te servir, eu quero melhor me apresentar diante de ti. Renova-me, Senhor, sobre qualquer coisa que eu fiz, por menor que seja, Pai, lhe contrariando, Senhor. Renova-me, Pai, renova-me, Pai, em nome de Jesus, amém. Verso 12: para que eu cante louvores e não me cale, Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Observamos aqui como Davi, ele reconhece que a razão de sua alegria e libertação vem do agir de Deus em sua vida. E como reconhecimento, ele se compromete a render louvores eternos a Deus, na compreensão de que Deus merece toda a nossa reverência. Devemos louvar e adorar a Deus, não só por sua ação, mas também por sua soberania e bondade, que são eternas. Concluindo, Davi, ele nos ensina que a gratidão não é apenas uma reação às bênçãos, mas sim a um reconhecimento contínuo da sabedoria, misericórdia e do poder de Deus. Nós temos essa convicção, por isso que nós somos gratos. Nós reconhecemos exatamente a soberania e o poder de Deus na nossa vida, não só pelo que Ele nos deu. Quando vivemos com um coração grato, somos capazes de enfrentar qualquer circunstância com fé e esperança. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Hoje, eu convido você a refletir sobre as ações de Deus em sua vida, seja pela salvação, pela misericórdia, pela fidelidade ou pelo poder transformador de Deus. Há sempre um motivo para sermos gratos. Decida hoje viver com um coração cheio de louvor e reconhecimento ao Senhor, assim como temos a prova do rei Davi. Obrigado, Deus. Senhor, meu Deus, elevo, Pai, meu coração a Ti em gratidão. Tu converteste meu pranto em dança e me vestistes com alegria.
Tiraste-me da escuridão e me deste um novo cântico de louvor. Eu te exalto, Pai, por ouvistes o meu clamor e não permitiste que o inimigo triunfasse sobre mim. Tu és o Deus de cura. Restaura e renova-me, Senhor. Mesmo quando eu passei por noites de choro, tu trouxestes alegria ao amanhecer. Senhor, que a minha vida seja sempre um testemunho do teu amor e da tua fidelidade. Nunca me calarei, Senhor, meus lábios sempre proclamarão teus louvores para sempre. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, pela tua graça. Reconhecemos tudo isso, Pai, diante de ti, no nome sagrado do teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor.